Olá, pessoal! Hoje estamos aqui novamente para falarmos sobre vetores e matrizes. Só que hoje falaremos de vetores e matrizes relacionados a caracteres, que seriam os nossos strings. Nessas últimas aulas, andamos vendo vetores e matrizes, que são locais de memória onde a gente pode armazenar N valores. Vimos precisamente esses vetores e matrizes, né, como uma dimensão, ou duas dimensões, armazenando números inteiros, int, e com casas decimais do tipo float. Para caracteres, nós temos algumas características um pouco diferentes, por isso nós vamos analisá-las hoje em separado. O que a gente pode dizer de vetores de caracteres? Vetor de caracteres, então, quando a gente declarar, a gente vai dizer que ele é do tipo char. Nós já vimos antigamente, né, que o tipo char era uma variável que, se a gente declarasse, eu conseguiria armazenar um único caractere lá dentro. Esse caractere poderia ser uma letra, maiúscula ou minúscula, dígitos numéricos, caracteres especiais. Agora, como em forma de vetores, nós vamos poder armazenar N caracteres tipo char dentro desse local. Cada um desse caractere vai ocupar exatamente 1 byte de memória e vão estar armazenados numa sequência. Essa sequência de caracteres, no final, deve conter um caractere chamado nulo, que é este barrinha invertida com um zero. Apesar de a gente estar vendo dois caracteres, eles são apenas um caractere para a gente, tá? Eles ocupam 1 byte e eles devem sempre estar no final dessa relação de caracteres, me indicando então um fim do string. É através desse fim do string que diversas funções que trabalham com strings conseguem saber quando os caracteres terminaram, quando terminou uma sequência de alguma coisa que a gente armazenou lá dentro. Cada caractere também pode ser acessado por meio de um índice, que nem a gente trabalhou nos numéricos. Então, eu posso, por exemplo, estar, depois que eu tiver algo armazenado lá dentro desse vetor de caracteres, também usando um índice i e ir percorrendo e chegando em cada caractere para fazer alguma coisa com ele. Como é que eu trabalho, então, um vetor de caracteres? Então, eu declararia, por exemplo, aqui um vetorzinho chamado nome, de 40 posições, tipo char, eu ganharia na memória isso aqui, tá? Ou seja, uma sequência de 40 bytes, indexados de zero, que nem nos numéricos, no caso aqui até 39, e nesse espaço aqui eu poderia estar armazenando em cada posição um determinado caractere. Tudo bem? Cada posição, então, 1 byte, como eu falei, 40 bytes, sendo que na última posição eu teria aquele caractere nulo. Então, como aqui a gente tem 40 bytes, não posso armazenar 40 caracteres meus. Eu, no máximo, armazenaria 39, porque pelo menos eu tenho que deixar um para o meu caractere nulo. Se eu criar um vetorzinho desse tipo e quiser fazer uma inicialização logo de cara, quer dizer, eu declaro e já jogo algum valor lá dentro. Eu tenho 3 possíveis modos de fazer, tá bom? Eu poderia estar declarando esse vetorzinho x aqui, chamado x, né? E ó, dentro do colchetes eu não coloquei nada, tá? Mas eu estou dizendo aqui na frente que eu quero armazenar essa sequência de caracteres. Como eu estou passando eles todos separados, eles estão com aspas simples. Então, eu quero armazenar o caractere A, depois o N, depois o A e o nulo, tá? São 4. Eu ganharia esse espaço aqui na memória, 0, 1, 2, 3, colocando A, N, A e o nulo, tá? Uma outra forma de inicializar um string logo quando a gente cria esse vetorzinho, seria no caso assim. Eu colocaria também x sem nada dentro, e em vez de colocar que nem aqui em cima, todos separados, eu posso colocar entre aspas duplas os caracteres que eu quero, A, N, A. Detalhe, aqui eu não preciso colocar o nulo, porque o fato de eu estar usando aspas, eu já estou dizendo que isso é um string. Então, eu conseguiria colocar A, N, A nulo também, porque a própria ideia das aspas já entende por isso. Então, eles separados, eu sou obrigada a colocar nulo. Todos juntos nas aspas, não há necessidade. Uma outra forma seria também do mesmo jeito, só que aqui eu coloquei o número 4 dentro do colchetes, dizendo eu quero 4 posições. Tudo bem? Então, 4 posições, porque eu tenho 3 caracteres e mais um para o nulo, 4 posições.
tá? Então, se eu não colocar nada e já colocar quantas coisas eu quero lá dentro, ele vai me contar quantos caracteres tem, mais um nulo, ele vai assumir que são 4 e vai ficar assim. Portanto, qualquer uma dessas 3 formas eu ganharia isso na memória. Então, isso é, eu declarei o vetor e já inicializei com um determinado conteúdo, tá? Eu ganho alguma coisa desse jeito. Outra forma poderia ser eu tentando receber algo por digitação. Se eu quiser receber algo por digitação, eu não preciso, que nem a gente fez na parte de numérica, criar um for para que cada número que fosse digitado a gente armazenasse no índice 0, no índice 1, no índice 2. Então não precisaria de um loop, tá bom? Então o vetor de caracteres, neste caso, ele funciona de uma maneira diferente. Também, para o caso de a gente querer visualizar, ou seja, dar um cout, um printf no vídeo, mostrar como está o conteúdo de um vetor de caracteres, eu também não preciso criar um loop para pegar cada um, o que está na posição 0, na 1, na 2, na 3 e assim por diante, mostrar no vídeo. Como é que funciona então? A gente poderia ter aqui, por exemplo, um vetorzinho chamado texto, tá? Eu criei aquele com 11 posições, então ele vai de 0 a 10, ele é do tipo char, então ele vai ter 11 bytes. Aqui embaixo, o que eu estou fazendo? Eu estou pedindo para que seja digitado um texto, até coloquei aqui 10 caracteres. Por que 10 caracteres? Porque eu sei que um tem que ser deixado para o nulo. E olha o que eu coloquei aqui no CIN. Coloquei texto, coloquei apenas o nome do nosso vetor. Nem coloquei colchetes. Por que eu posso fazer isso? Porque ele é do tipo char. Então, eu dou apenas o nome. Como funciona isso? Os caracteres que forem digitados, eles vão ser armazenados dentro desse vetor, um por um em cada posição. A partir da posição 0 vai ser jogado um por um bonitinho. E quando terminarem os caracteres que eu digitei, automaticamente o CIN vai colocar na próxima posição livre do vetorzinho o caractere nulo para mim, tá bom? Por isso que não há necessidade do loop. O CIN já faz isso só para vetores tipo char. No caso de eu querer mostrar o conteúdo no vídeo, tá? Fiz um cout aqui, quero mostrar o que está armazenado nesse vetorzinho texto. Então, de novo, não precisei de um loop. Basta colocar o nome do vetor sem colchetes também. O que o cout vai fazer? Ele vai lá no vetor texto, a partir da posição 0, todos os caracteres que estiverem lá vão ser visualizados até que ele encontre o caractere nulo. E encontrando o nulo, ele para e não visualiza mais nada. Então, por isso que é importante aquele nulo. Ele serve para delimitar onde existe um conjunto de caracteres. Uma outra forma que a gente pode ter seria usando o scanf e printf, que eu já mostrei para vocês. Então, relembrando, o scanf eu consigo receber algo por digitação e armazenar num lugar. Ele funciona igual ao nosso CIN. E o printf era aquele que seria compatível com o cout, que visualiza algo no vídeo. Então, o scanf e o printf, se eu quiser usar para vetores de caracteres, como é que eu faria? Então, aqui de novo, tem um texto também de 11 posições, vai de 0 a 10. Pedi para que fosse digitado um texto de 10 caracteres. Com o scanf estou recebendo. Então, como é que eu faço? O formatador aqui vai ser porcentagem S, S de string, porque eu vou estar dizendo que o que está sendo digitado é para ele encarar como caracteres e cada um deles ser armazenado numa determinada posição. Detalhe aqui também, da mesma maneira, ó, não preciso colocar colchetes no nome do nosso vetor. Coloquei apenas a palavrinha texto com o seu e comercial, que o e comercial faz parte do scanf, mas sem o colchete. O scanf vai fazer a mesma coisa, vai colocar um em cada posição e após o último caractere coloca um nulo para mim. Da mesma forma, o printf, se eu quisesse mostrar algo que está armazenado nesse vetor texto, coloquei aqui um texto para aparecer no vídeo, conteúdo do vetor, 2 pontos, apareceu aqui um porcentagem S. Lembrando que o printf a gente coloca um formatador para dizer que naquele lugar era para colocar alguma coisa, que no caso é o conteúdo deste texto aqui, que é o nosso vetorzinho. Então, também sem colchetes, ele começa a partir da posição 0, mostra todos os caracteres que estão lá, até que ele encontre um caractere nulo. Então, isso a gente viu usando um sem cout, vimos aqui com scanf e printf, e podemos usar ainda como um outro tipo, que é uma funçãozinha chamada getLine, que pertence ao CIN.
Então, para vetores de caracteres, o CIN disponibiliza esse getLine, que faz com que a gente também consiga receber algo por digitação e armazene também. Então, como funcionaria? Eu tenho aqui um vetorzinho chamado meu texto, tá? Ele tem 10 posições, então ele vai de 0 a 9 para caber 10 caracteres. Pedi aqui, ó, digite um texto bonitinho, e aqui embaixo eu coloquei CIN getLine. Aqui dentro do parênteses eu coloquei o nome do meu vetorzinho, que é o meu texto, vírgula 9. Aqui eu estou dizendo o quê? Que o que for recebido por digitação deve ser armazenado no vetor meu texto e pegar apenas 9 caracteres, tá? 9 caracteres. Por quê? Porque eu tenho que deixar pelo menos um caractere para o meu nulo, que o CIN getLine vai colocar. Qual é, então, a diferença de usar o CIN getLine para, por exemplo, o CIN? O CIN, se eu pedir para algo digitar alguma coisa, né? Nós vimos no exemplo anterior, nós tínhamos 11 caracteres, poderia receber até 10. Mas se a pessoa digitasse 20 caracteres, o que ia acontecer? O CIN sozinho, ele vai armazenar aqueles 20 caracteres e vai bagunçar a minha memória. E vai na 21ª posição colocar um nulo. Com o CIN getLine, eu tenho a possibilidade de dizer quantos caracteres eu quero que sejam armazenados, apenas 9. Ou seja, se eu aqui, a pessoa digitasse 20 caracteres, o CIN getLine vai pegar apenas os 9 primeiros, colocar no vetorzinho meu texto e colocar o nulo na outra posição, tá? Então, o CIN getLine me garante isso de uma maneira melhor. Para manusear strings, né, que são os nossos vetores de caracteres, nós temos algumas funções prontas, armazenadas em bibliotecas. Desculpa. Nossa apostilinha, a apostila que eu passei para vocês, ela tá, esse conteúdo que eu estou falando de uma maneira mais completa, mais detalhada, e tem todas essas funções detalhadas direitinho, o nome delas, exemplos e a biblioteca onde elas estão armazenadas, tá? A maioria delas estão armazenadas numa biblioteca chamada string.h. Aqui eu coloquei apenas o que cada uma delas faz, não coloquei com exemplos, porque os exemplos estão mais detalhadinhos na apostila. Por exemplo, temos uma funçãozinha chamada putS, put do verbo to put, que é colocar, S de string, né? Então, ele mostra no vídeo alguma coisa, ele coloca no vídeo um string e visualiza pra gente. Tá? O putS ele funciona só para vetores de caracteres, eu não consigo colocar a visualização de um vetor numérico, por exemplo, que nem o CIN cout, né? O cout no caso, ou o printf. Temos o getS, que funcionaria como se fosse uma leitura, ou receber algo por digitação e armazenar um string. Então, get é do verbo obter, obter strings. Então, ele só funciona se o vetor for do tipo string, tá? Diferente de um CIN ou de um scanf, que receberia também números para vetores numéricos, tá? Na apostilinha a gente tem isso mais detalhado. Temos uma outra função interessante, que é a função strlen, string length, ou seja, tamanho de um string. Ou seja, eu tenho algo armazenado dentro de um vetor e eu preciso saber quantos caracteres estão armazenados lá dentro. Então, essa funçãozinha, ela conta quantos caracteres tem lá até chegar no nulo e me devolve, me retorna qual é essa quantidade de caracteres. Porque como vocês viram lá atrás, no CIN, no print, no scanf, até nesse getS, eu posso pedir para a pessoa digitar alguma coisa, mas eu não sei quantos caracteres ela vai digitar. Como eu não tenho controle que nem um loop, que eu vou colocando em cada posição, a pessoa pode ter digitado um caractere, 20, 30, não sei. Mas se eu precisar saber quantos caracteres tem, eu posso usar essa strlen. Outra funçãozinha interessante é a strcat. Se eu tiver dois vetores de caracteres, cada um com texto, e eu precisar que eles fiquem juntos para formar uma frase, por exemplo, eu posso concatenar, ou seja, juntar o conteúdo de um vetor no final do outro vetor. Então, aquele primeiro vetor vai estar com o seu texto mais o texto do segundo vetor e formar uma frase maior, que pode ser visualizada depois. Temos uma outra funçãozinha que é a strcmp, string compare,
que significa que ela compara dois vetores de caracteres. Isso no caso, se eu quiser saber se um vetor tem o mesmo conteúdo de um outro vetor, caractere por caractere. Então, a própria função já compara se o que está na posição 0 de um é igual ao 0 do outro, o que está na posição 1 é igual à posição 1 do outro, e assim por diante. Esta função aqui, ela me devolve 0 se os dois vetores forem idênticos, maior que 0 se o primeiro tiver por ordem alfabética maior que o segundo, e um valor menor que 0 se o primeiro vetor tiver um valor menor em ordem alfabética que o segundo, tá? Tudo isso lá na apostilinha tem exemplos para vocês olharem. A strcop também é interessante. Eu posso pegar o conteúdo de um vetor e copiar num primeiro vetor. Quer dizer, pego um segundo vetor e jogo num primeiro. Ele joga por cima do texto que estava lá, diferente do outro que concatena, gruda um no final do outro. Aqui não, eu copio um vetor para dentro do outro, tá? Ele copia também da mesma forma todos os caracteres até encontrar um caractere nulo. Temos uma função interessante também chamada toUpper. Essa funçãozinha, ela faz um trabalho para a gente, né, de converter um caractere que esteja em letra minúscula para uma letra maiúscula. Se esse caractere já for uma letra maiúscula, for um dígito numérico, um caractere especial, ele, no caso, não vai ser convertido. Bem, só faria isso daí. Só que a toUpper, ela funciona para um caractere. Então, para utilizarmos essa função, aí sim a gente tem que trabalhar um loop e passar para essa função caractere por caractere que a gente tenha no nosso vetorzinho de caracteres. Lá na apostilinha também tem um exemplo dela. Da mesma forma, temos o ao contrário, que o toLower converte para minúsculo. Faz a mesma coisa, passamos caractere por caractere para ela, para que ela possa estar convertendo um caractere maiúsculo, uma letra maiúscula, para minúscula. Bom, falando agora um pouco sobre matrizes. Nós vimos que matrizes, no caso bidimensionais, é um vetor onde a gente armazena alguma coisa por linha e colunas. No caso de matrizes de caracteres, a gente declara ela como char e coloca dois conjuntos de colchetes, onde a gente diz quantas linhas e quantas colunas. Então, por exemplo, aqui, se eu tiver um vetor, uma matriz, no caso, né, chamada STR, de 10 linhas por 30 colunas, eu ganharia alguma coisa como se fosse esse espaço aqui. 10 linhas de 0 a 9, 30 colunas de 0 a 29. Por exemplo, eu poderia ter armazenado lá dentro palavras, como estão aqui, ó. Tenho frutas armazenadas. Lima, ó, detalhe então. Cada letrinha está numa posição bonitinha, ou seja, uma célula só armazena um caractere. No final, nulo. Uva, nulo. Jaca, nulo. E assim por diante, na última linha, melão, nulo, tá? Então, as outras posições não tem nada, podem ter sujeira de memória, mas o nulo delimita me dizendo onde termina. Tá? Outra coisa interessante sobre matrizes de caracteres é que ela não funciona da mesma maneira que a gente tem lá nas matrizes de numéricas. Matrizes numéricas, a gente viu que a gente podia armazenar por linhas, podia armazenar coisas nas colunas e assim por diante. Nas matrizes de caracteres, só funciona armazenamento por linha. Tá? Então, quando a gente for armazenar alguma coisa, basta dizer qual é o nome da matriz e qual linha eu quero. Ele vai nessa linha, a partir da primeira posição, começa a jogar alguma coisa, acabou o texto, ele joga nulo. Então, sempre temos que pensar em qual é o tamanho da nossa palavra para não deixar ultrapassar essa quantidade que tem aqui. Como que eu acesso, então, matrizes, né? Por exemplo, se eu precisasse receber algo por digitação, ou visualizar algo que está numa matriz de caracteres, no caso, né? Basta dizer, então, o nome da matriz com o número da linha. Então, neste caso, a gente tem que trabalhar for, só que apenas um for, porque eu vou variar apenas o número da linha. Então, no nosso exemplo aqui, eu tenho uma matriz chamada lista txt, ela tem 10 linhas por 40 colunas. Eu fiz um for aqui para receber algo por digitação. Um único for, porque eu vou variar apenas esse colchete aqui, que é o colchete da linha. Da coluna eu não preciso me preocupar, no caso. Então, eu coloquei aqui um cout, digite um texto de 10 caracteres, por exemplo, sei lá, e coloquei aqui cin, receber nessa minha matriz lista txt, na posição i.
Então, da primeira vez que eu começar, lembrando aqui o nosso i vai estar com 0, na primeira linha dessa matriz, na linha 0, o que fosse digitado seria colocado lá bonitinho, os caracteres até chegar no nulo. Aqui eu coloquei até 10, mas a gente, na verdade, poderia ter 39. Foi só um exemplo, tá bom? Então, CIN apenas com isso daqui, porque é matriz. Se fosse um scanf, também colocaria lista TXT como entre colchetes i, trabalharia no conceito de for, tá bom? Para mostrar no vídeo, vale a mesma ideia. Se for uma matriz de caracteres, eu quero mostrar, eu mostro linha por linha. Então, eu colocaria o nome da minha matriz entre colchetes, no caso um i, que seria um número de 0 a 9, o número daquela linha. Ele mostraria no vídeo todos os caracteres até encontrar aquele caractere nulo. Se eu precisar inicializar uma matriz, quer dizer, estou criando essa matriz, já quiser colocar um conteúdo dentro dela, por exemplo, estou criando uma matriz chamada meses, tenho 12 meses, então vou criar 12 linhas. Coloquei aqui 18 porque eu não tenho nenhum mês que ultrapasse 17 caracteres, né? Que eu tenho que deixar um para um nulo. Então, joguei um valor um pouco maior aqui. Coloquei o sinal de igual aqui porque eu estou declarando essa matriz e já jogando alguma coisa dentro dela. Então, abri aqui a nossa chave aqui, né? E, entre aspas, coloquei o nome de cada strings, ou seja, de cada texto que eu quero que seja armazenado. Então, a primeira palavra, janeiro, vai ser armazenada na linha 0 da minha matriz meses. A fevereiro, na linha 1, 2, 3, e assim por diante, até na linha 11, tá? Porque se eu tenho 12 linhas, eu vou de 0 a 11. Não preciso me preocupar com as colunas, que nem a gente comentou lá atrás, porque, por exemplo, ele colocaria já o J na coluna 0, na linha 0, né? Mas colocaria na coluna 0 o J, na coluna 1 o A, na coluna 2 o N, e assim por diante. Após o O, na próxima coluna, ele colocaria o nulo, tá? Que é aquele barra invertida 0. Então, é muito importante entender esse conceito disso daí, bom? E é isso que a gente tinha para comentar sobre as nossas vetores e matrizes de caracteres. Leiam direitinho aquela apostila e teremos atividades relacionadas com isso. Muito obrigada!